Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Então, pessoal, nessa questão a gente já viu, né? Nós lemos o texto, nós vimos a produção do etanol em referente, né, de cana-de-açúcar e milho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? O gasto em relação a isso, a gente discutiu bastante isso no exercício anterior. Agora a gente vai estar aqui em outro exercício, tá legal? Porque é uma sequência de 3 exercícios. Então, eu já respondi o primeiro anterior, tem esse e vai ter o próximo. Então, vai estar em sequência aqui na playlist de termoquímica, tá legal? Então, pessoal, como a gente já leu esse texto no exercício anterior, qualquer coisa, se você já veio direto nesse exercício, pode dar um pause, né? Pausa o vídeo, dá uma olhada para a gente dar uma discutida, né? Em cima da questão que está pedindo em referência aos dados que está aqui no texto, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, a outra questão. Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que... Então, tudo que está lá nas informações do texto. A. O cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento de biodiversidade? Pessoal, não. Por que não? Com um cultivo, né, como a gente pode dizer, de monocultura, ou seja, o que é uma monocultura? Eu estou plantando apenas uma coisa. A gente vai fazer o quê? Vai ter desgaste do solo. A gente vai ter que devastar uma pequena parte, ou dependendo da quantidade, né, no caso de produção de etanol aqui, tanto de milho quanto de cana-de-açúcar, uma parte do ecossistema. Então a gente vai ter que devastar. Então a gente vai acabar diminuindo. A gente não favorece o aumento da biodiversidade, e sim desfavorece, né? Favorece a diminuição, né? Então a gente não pode considerar a como a resposta correta, ela é falsa, tá? B, o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira? De jeito nenhum, pessoal. Lá eles têm o quê? Eles fazem muito, eles precisam de muito mais hectares aqui, né, ó, em relação ao que a gente tá para produzir a quantidade de milho, considerando, vamos assim, né, em questão de hectares de terra, né? Precisa de praticamente 3, né? Quase 3 hectares a mais do que da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, o impacto ambiental lá não é o mesmo, é muito maior. Porque, ó, só em questão da produção do etanol aqui dá pra gente ter uma noção. Tá legal? Então, não pode ser. O impacto de lá é maior, não é o mesmo em relação à produção de etanol. Então, ó, B, nós vamos riscar ela. C, a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual do aumento do efeito estufa? Sim, com toda certeza. Claro, vai atenuar, não vai resolver, ou seja, vai diminuir. Lembrando que é uma fonte renovável, né? Vamos no básico do básico aqui. A cana-de-açúcar e o milho consomem o CO2 para realizar a fotossíntese, né? Então, com CO2 mais água e tendo a luz, né, solar, ela realiza a fotossíntese. Então, é renovável, tirando, claro, dos combustíveis fósseis. É uma forma de diminuir o efeito estufa, não que vai parar, tá legal? Mas vamos discutir o restante. D. A economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos Estados Unidos, vem sendo utilizada para a conservação do meio ambiente? Pessoal, a gente não é uma conservação. Claro, se fosse desse jeito, a gente utilizaria outras fontes de energia. Vamos supor, imagina um carro com painel solar elétrico, como já tem. Um painel solar ainda não está, pode ser que esteja em pesquisa, mas ainda não é viável. Mas assim, não é. A economia obtida do uso do etanol não é para conservação do meio ambiente, e sim para diminuir, né, os impactos nele, mas não é conservação. Tá legal, pessoal? Então é falsa a D. E a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a preservação das características originais do solo? De jeito nenhum.
Se nós plantamos sempre a mesma coisa, pessoal, no mesmo terreno, aquilo prejudica o solo, desgasta o solo para de produzir certos nutrientes. Então a gente sempre tem que estar plantando coisa nova, renovando ali, porque vai ter outros nutrientes, outras bactérias, né? Às vezes até as rizóbios, né? Que são as fixadoras de nitrogênio, de sais nitrogenados. Então isso favorece, vamos dizer, a qualidade do solo, mas plantando sempre a mesma coisa, não está preservando em nada. Tá legal? Então essa daqui também é falsa, pessoal. Aí é falsa. Não pode ser considerada ela. Tá certo, pessoal? Um exercício extremamente interpretativo, onde nós conseguimos, né, através do texto e através do que a gente sabe, que a gente aprendeu em sala de aula, que a gente consegue discutir esse exercício e até chegar à alternativa correta. Tá bom, pessoal? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!